Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. A saudação especial, então, a todos que se unem a nós, membros aqui da congregação, e pessoas também que nos visitam aí. A saudação nesse momento, a Márcia Elisa Daman. Então, muito bem-vinda. Também Jurema Schneider, Dolarias, forte abraço. Também Clarice Fac, dando uma boa noite para todos, e desejando um bom estudo para todos. Também Valdecir Machado Rodrigues, boa noite, Valdecir. Um grande líder nosso, um grande instrumento de Deus. Também a saudação ao Rudy Lamp, forte abraço, Rudy. Deus abençoe ricamente você, também os teus queridos, que possamos ter um bom momento de estudo e fortalecimento, então, na palavra. Seu Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, desejando abençoado estudo e feliz e abençoado Dia dos Namorados a todos os namorados e casados, eternos namorados. Olha que coisa mais linda, Certo, seu Egon? Deus abençoe a todos, que possa, a partir do amor de Deus, viverem também o amor consigo mesmo, o amor na família, o amor também assim pelo próximo, A partir do amor de Deus, o nosso relacionamento com certeza, com nós mesmos, com o semelhante, tende a ir da melhor forma. No Cibate também de Terra Nova do Norte, Mato Grosso, bem-vinda, Gessi Folmer, Lorena e o Jorge Vobeto também. Olha o abraço para vocês, esse povo maravilhoso, que bênção, satisfação vocês estarem aí conosco também nessa noite. Seu Ayrton Darcy Wildner, então Deus abençoe ricamente. A Agnes Manta e também, muito bem-vinda, que bom que vocês estão aqui conosco, então, participando desse estudo nessa noite. Eu vi que alguns irmãos estão também compartilhando, então tem outras pessoas a partir deles participando, então, desse momento especial nessa noite. Então, hoje, 12 de junho de 2024, e é bom estarmos juntos. Nesse momento também, quero convidar você para nós orarmos, então, falarmos assim com Deus em oração. Assim como estamos, queremos falar com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos e nos reunimos para esse momento de estudo através desse meio de comunicação. Te louvamos, ó Deus, pelo Deus maravilhoso que Tu és, porque em Jesus somos os Teus filhos, porque em Jesus temos a certeza do Teu amor nesta vida e para a eternidade. Te louvamos porque Tu vens a nós com a Tua palavra, os sacramentos, e age em nós e nos nossos queridos, para que possamos estar bem firmados em Jesus, a prova maior do Teu amor. E a partir de Jesus, que é a prova maior do Teu amor sobre nós, nós temos certezas para a eternidade, o perdão, a salvação, a vida eterna, e a certeza aqui também da Tua presença na nossa vida, em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo dia que Tu nos deste, pela força, pelo ânimo, pela coragem, por podermos vencer os desafios que Tu permitisse diante de nós. E nesse momento Te louvamos porque podemos participar desse momento de estudo bíblico. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, age em nós pelo Teu Santo Espírito, que a partir do Teu amor também e do Teu abraço, que possamos crescer como instrumentos também da revelação do Teu amor, instrumentos para levarmos o Teu abraço para as outras pessoas que vivem as mais diversas situações, e muito especialmente as pessoas que estão próximas de nós, juntas de nós. Tu sabes, Senhor, das nossas ansiedades, preocupações e sonhos da nossa vida. Colocamos tudo diante de Ti e Te rogamos, dirige tudo pelo melhor. Olha especialmente, então, para todos os casais, para os namorados. Senhor, abençoe os Teus filhos, o Teu povo. E Tu sabes também daqueles que vivem
sem terem um cônjuge ou estão sozinhas, vivem uma situação especial no seu relacionamento pessoal. Enfim, Senhor, olha para todos. Pensamos também nos jovens com relação ao futuro, que Tu possas fortalecê-los no Teu caminho, na Tua verdade, e que possam construir histórias lindas a partir das Tuas orientações, dos Teus conselhos. Queremos também, nesse momento, ó Deus, Te pedir por todos os que sofrem no avançado da idade, que sofrem com a doença, que sofrem pelo luto, ou sofrem pelas perdas materiais, aqueles que estão sendo afligidos por essa catástrofe natural do estado do Rio Grande do Sul, ou especialmente aqui no Vale do Taquari, no Alto Taquari. Enfim, Senhor, olha para todo esse Teu povo, e que possamos ser instrumentos também do Teu abraço, da Tua revelação ao mundo e onde estivermos. Em nome de Jesus nós oramos, nas Suas mãos nos colocamos, certos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bênção e direção. Amém. Nesse momento, também a saudação, né? Quero destacar aqui a saudação da Márcia Elisa Daman, né? Ainda o Pedro Cavalheiro, Silvia Hauenstein, né? Márcia Bonenberg, também Nilce Gribin, né? Lá de Humaitá, né? O Antônio Nice, né? Citinho, olha que bênção, né? Deus abençoe você aí, Nice, a tua família, que possa seguir com Jesus aí, seguir bem todos os dias. Dona Maria Rubi Bayer, a saudação, então, lá de Bom Retiro do Sul, né? A Maria Bayer, a Luísa Esther Hartmann, lá de Santa Maria, Deus abençoe você, filha, bom estarmos juntos. Yasmini Bangeman, então aqui, da Cristo, o Desmar Dente, que bênção, Desmar, estarmos juntos aí, vamos que vamos, né? Vamos sendo fortalecidos aí, na fé, no amor de Deus. A Eliane Rodrigues também, boa noite, desejando abençoado estudo. A Claudete Erdmann, lá do Olarias. Então, muito bem-vinda, dona Claudete, um abraço para a senhora, para a sua família, certo? Muito bem, e a todos que estão aí, né, ligados, conectados conosco, então, nessa noite, então, nesse estudo bíblico. Nós vamos cantar mais um hino, então, em preparação ao momento do estudo, do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 130, Tudo o que no mundo você tem. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou. Amai
Depois de um breve acidente aí no estúdio, né, a empolgação do pastor, aí nós já nos recolocamos aí para seguirmos aí o nosso estudo. Então, o estudo dessa noite é o estudo 6 do livrete, né, de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, página 41. Então, nós seguimos aí o estudo 6, Dorcas, a fé ativa no amor e na caridade. Então, esse é o tema do estudo, então, dessa noite. Estudo escrito pelo colega, então, pastor, reverendo José Daniel Steinmetz, então, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A introdução, então, do estudo, o telefone tocou cedo naquele dia. Do outro lado, alguém perguntou ao pastor se ele sepultaria uma pessoa que não era da igreja e que tinha sido, então, assassinada. O falecido era familiar de um colaborador, então, da instituição social, onde o pastor atuava como capelão. Atordoado, o pastor respondeu que sim. Como a mãe da vítima estava em estado de choque, a diretora da instituição auxiliou, então, com a preparação, com aquilo que precisava ser feito nesse momento tão difícil. E uma tarefa tão dolorosa e inesperada, mas assim foi feito. Então, desse gesto de amor cristão surgiu um ponto de missão da igreja, a semente, então, de uma nova congregação. E alguns familiares foram instruídos na fé cristã e recebidos na igreja. As crianças foram batizadas e seguiram suas vidas em fé. E nessa história não houve uma ressurreição física, como no caso de Dorcas. É a história do texto base para o nosso estudo nessa noite que será lido. Porém, houve uma ressurreição emocional e afetiva de uma família que se sentiu amada, então, por alguém que professava sua fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo concedeu a conversão e um novo nascimento. Então, do fundo do poço das angústias, Deus fez surgir vida nova através da igreja, que vai ao encontro das necessidades, então, das pessoas. Há muitas formas de se trabalhar na igreja. Pensamos, por vezes, acertadamente, então, em estratégias e planejamentos. Porém, o que conta mesmo é agir e viver como igreja, colocando-se nas mãos de Deus e fazendo o seu trabalho. A vida cristã precisa ser moldada pela fé ativa no amor e na compaixão. A história de Dorcas nos desafia e move justamente, então, nessa direção. Então, refletindo, quais necessidades e desafios você percebe em sua congregação, bairro, município, estado, país e mundo? Quais são os grandes desafios que você percebe aí, dentro do seu contexto como congregação? Bom, se nós pensarmos aqui no contexto agora do Rio Grande do Sul, nós vemos aí muitos desafios, então muitas situações especiais, mas se nós pensarmos agora também no contexto aqui, né, do Vale do Taquari, nós vamos ver aqui o contexto justamente da destruição, as consequências da maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Então, nós vemos muitas pessoas que sofrem pelo luto, pessoas que perderam tudo que tinham, perderam a sua casa, perderam seus móveis, perderam seu local de refúgio, de conforto, ou seja, que estão necessitadas em muitas áreas. Talvez, ora, a gente sabe que essas necessidades elas vão mudando, de acordo, dependendo de como os dias vão passando, as situações então vão evoluindo, né? As situações vão sendo então modificadas, né? As necessidades vão sendo outras, né? Dependendo de como elas vão sendo então atendidas, né? E respondidas. Agora, a outra questão então, você tem ido ao encontro das necessidades do próximo dentro e fora da igreja? Como a congregação, como nós estamos procedendo com relação a isso, né? Então, nós, como congregação, nós recebemos ofertas, né, das mais diversas de toda a nossa igreja, de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós recebemos doações também de mantimentos, roupas, né, colchões e outras coisas
ou seja, tudo aquilo que ora, né, foi nos permitido, nós estamos justamente buscando assistir às necessidades de quem? Dos membros da congregação e outras pessoas também da sociedade, que vão sendo indicadas por membros, né, da nossa congregação, da nossa família da fé, e esse leque vai se abrindo, né, e esse abraço de Deus vai sendo levado a cada vez mais pessoas. Além de apoiarmos iniciativas pessoais de membros, iniciativas muito bonitas, gestos muito bonitos, então nós temos belos exemplos do amor ao próximo também aqui na Congregação Cristo, e a congregação ela tem apoiado justamente isso. Assim também outras organizações públicas, né, também foram apoiadas, né? Então a Igreja Luterana também acabou encaminhando, né, caminhões de donativos, de doações, pensando na defesa civil, por exemplo, de Lajeado. E aí nós vemos que, além de fazermos uma ação a partir da congregação, uma movimentação, temos uma ação, né, apoiando justamente aquilo que é feito na sociedade em outros grupos. Né, eu lembro de uns irmãos dentro de um projeto familiar apoiado pela congregação em Cruzeiro do Sul, onde a partir dali, então muitas pessoas foram apoiadas e abraçadas. Também lembro de uma organização onde um dos membros também estava apoiando, né, fazendo marmitas, alimentos, produzindo, né, sendo um instrumento bem importante ali, e podemos também apoiar de uma forma especial esse movimento público. Eu lembro também de uma organização da universidade que nós temos aqui também, justamente nesse sentido, onde também podemos apoiar de uma forma especial, né? E assim podemos ser instrumentos para ajudar pessoas atingidas e pessoas, inclusive, que estão nas ações, né? Forças operantes oficiais, né? E ora voluntários também. Então nós louvamos a Deus por aquilo que de fato tem acontecido então nesse momento. E dizer assim que dentro dessa circunstância a Congregação Cristo fora motivada, né, pelas circunstâncias, no amor e na graça de Deus, inclusive fundar oficialmente o Departamento de Ação Social da congregação. Nós temos uma caminhada longa, sempre essas ações foram acontecendo e aconteceram, mas não de uma forma assim tão organizada. Então nós estamos numa crescente justamente nisso. Tudo isso para dizer o seguinte, né? Estamos indo ao encontro das necessidades do próximo dentro e fora da igreja. Como as coisas estão acontecendo a partir da Congregação Cristo? É justamente a partir agora desse momento que estamos vivendo e dessas ações que estão então acontecendo. Você conhece alguma instituição social ligada à igreja? Bom, nós temos várias instituições ligadas também à IELB, né? Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E instituições muito importantes, né, de acolhimento a crianças em situações especiais, idosos, e nós louvamos justamente a Deus por essas instituições. E nós temos uma que é considerada, eu lembro assim, vou citar uma que é a mais antiga da nossa igreja, né? O Instituto Santíssima Trindade de Moreira, né, que fica em Gramado, né, é a instituição social mais antiga, então, da IELB, que já acolheu muitas crianças e idosos e assistiu, e também apoiada, muito especialmente aqui também, né, pela nossa igreja, né, por nossas congregações. E muitos irmãos na fé são motivados, ora, a destinarem, ora, parte daquilo que pagariam no imposto de renda, destinando diretamente a um grupo social. E ainda digo assim para vocês, a partir do programa do governo do Estado, Nota Fiscal Gaúcha, né, as pessoas podem apontar instituições, né, sociais, também hospitalares, escolas, e assim agir de uma forma talvez simplesmente apontando, se cadastrando dentro desse projeto e podendo servir a isso. Ora, destinando parte daquilo que seria de declaração de imposto de renda, né, para essas instituições organizadas, ou também até de um gesto simples, cadastrando-se nesse programa do governo e pondo o CPF, então, nas notas fiscais
aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, antigamente, daí se recolhia as notas, se fazia campanha, se destinava para a entidade X ou Y que queríamos ajudar e apoiar, e essas entidades tinham todo o trabalho de fazerem registros e assim por diante. Então, hoje nós temos essas outras formas que são muito boas e que trazem recursos, ora, para escolas, né, para saúde, ou entidades sociais de acolhimento, né, as pessoas, né, e também, inclusive, se alguém quer destinar, né, alguma entidade que atua acolhendo e cuidando também de animais, né, abandonados, assim por diante, é possível a partir desses programas. Mas colocando assim para vocês que nós temos muitas entidades, e se alguém ora tem interesse e quer ajudar essa ou aquela numa ação específica, pode sempre buscar e pedir, pastor, me ajuda nisso aí, eu quero mais informações sobre essa ou aquela instituição, o que a gente poderia ora fazer. Mas pensando assim também dentro da própria congregação, né, aonde nós estamos como congregação, ou bairro, município, estado, país, aí nós vamos ampliando, abrindo então esse leque, certo? Agora vamos à leitura do texto bíblico. Convido você a pegar a sua Bíblia, abra a Bíblia em Atos capítulo 9, o versículo de número 36 ao versículo 43. Atos capítulo 9, então versículo 36 ao 43. Atos 9, 36 ao 43. Que lemos nesse momento, que eu leio nesse instante. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida, e quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Então esse é o texto então, de Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Então Dorcas, a mulher generosa, Dorcas também conhecida como Tabita, então era uma mulher admirada por sua generosidade e habilidade em trabalhos de costura e tecelagem. Então ela se tornou um exemplo inspirador então de serviço, de generosidade, de compaixão para com o próximo, dando atenção especial às viúvas, sempre muito fragilizadas, e em especial aquelas então sem filhos. Dorcas ia ao encontro das necessidades das pessoas e foi uma figura marcante no cuidado cristão com outras mulheres. Então aprendemos com ela a exercitar o nosso desejo de ser uma igreja que vive sua fé ativa no amor. Então sua história é frequentemente lembrada em nossos departamentos de servas e de ação social. Comentaristas estimam que a sua ressurreição ocorreu por volta do ano 40, então depois de Cristo. E não há registro sobre quanto tempo mais ela viveu e serviu após, então, esse evento. Então, alguns destaques também do autor do estudo, ele diz assim, então, no versículo 33, que ela era, então, uma seguidora, uma discípula. Dorcas foi chamada à fé pela pregação de Cristo, e sua ação não poderia ser egoísta e voltada apenas para si mesma.
Então ela servia, né, justamente dentro daquilo que Deus também aponta para nós na própria palavra. Então nós somos salvos pelo que fazemos? Não, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez. E o próprio texto, então, de Efésios, ele fala justamente, né, sobre a questão da salvação. Eu leio nesse momento, então você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, né, capítulo 2, o versículo 8 ao versículo de número 10. Que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos, então por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Então ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. E, no entanto, ele nos criou, ele nos chamou à fé, primeiramente, então, para nos dar a salvação, mas também para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado, então, para nós. Então, ele prepara situações, oportunidades, para que a gente possa servir com as boas obras, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens. E Dorcas, a Tabita, ela justamente era um exemplo disso. Então, ela vivia a salvação em Jesus e ela foi um instrumento especial a partir da fé em Jesus, servindo em boas obras dentro das necessidades, no seu contexto, no seu tempo. E esse é justamente o desafio também para nós, na igreja, na família e no mundo onde então nós estivermos. Eu chamo a atenção aqui também para um outro texto bem importante, o Tiago, né, capítulo 2, o versículo 14 ao 17, texto de Tiago, então, capítulo 2, o versículo 14 ao versículo de número 17, que também, né, leio, então, neste momento diante de vocês. Tiago 2, 14 e 17, diz assim: meus irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ou seja, a fé sem obras é morta. Não adianta alguém dizer que é cristão, né, se ele não louva, adora a Deus, não busca seguir a sua palavra, não valoriza a palavra, os sacramentos, enfim, se ele não se importa com as coisas de Deus. Não adianta alguém dizer que é cristão também se não se importa com o próximo, nas suas necessidades, nos seus desafios, nos seus problemas. Ou seja, nós somos cristãos e refletimos a nossa fé por meio de ações. Então, se a pessoa é viva, ela respira, o coração bate, né? Então ela mostra justamente a sua realidade, essa sua condição. Se a pessoa está morta, bom, não fala, não respira, ou seja, não tem o calor, ou seja, é uma pessoa que está em óbito, não tem os sinais vitais. Então, os sinais vitais do cristão são justamente a fé ativa no amor, na igreja, na família e no mundo. Assim a gente reflete a fé que é ativa pelo amor. Fé sem obras, ela é morta, então não existe. O texto de Tiago é um texto bem bonito, né, que diz assim, mas alguém poderá dizer, você tem fé, eu tenho ações, e eu respondo, então me mostre, né, como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, né? Então lembremos o seguinte, que aos olhos do mundo, muitas coisas que as pessoas fazem podem, de repente, dar uma honraria na Câmara Municipal de Vereadores, ou talvez uma homenagem especial, um monumento na praça da cidade. Mas diante de Deus pode não valer nada. Ou seja, para Deus só vale aquilo que alguém faz motivado no amor, a partir da sua fé, no amor a Deus, a partir da sua fé, né, e amor a Deus, e assim amor também ao próximo. O hino que nós cantamos antes, se a pessoa não tiver amor, é tudo em vão, né? Se não tiver o amor de Deus, aquele que vem da fé no Salvador Jesus, é tudo em vão. Agora, a partir da fé em Jesus,
com certeza os nossos frutos refletem a fé e são muito importantes. E essa era a realidade de Dorcas, né, a Tabita, ou Tabita, né? Então, ali diz o texto que ela era notável, ela era percebida como alguém proativa a partir da fé. Não por vaidade, mas por ser sal e luz. Então, cristãos são notados por suas ações. Não por sua vaidade, né, mas por serem sal e luz aonde estiverem. Por serem um ponto de equilíbrio, um instrumento do abraço de Deus em Jesus, né, para as pessoas. Nesse momento também, destaca aqui o versículo 37, diz assim, ela adoeceu e veio a morrer. Né? Então, a morte é algo próprio da vida humana, envolta em pecado, né? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 e 6, 23. Ainda que sejam derivadas, então, do próprio pecado, muitas mortes prematuras ocorrem devido à miséria, desnutrição, falta de saneamento básico, violência, né, violência doméstica. Ora, muitas mortes prematuras poderiam ser evitadas, talvez, quem sabe, com a nossa ajuda. E a morte de Dorcas, no entanto, parece ser um daqueles momentos que Deus permite para manifestar a sua glória, fazendo com que as pessoas creiam e sejam salvas. Então, no versículo 41, nós lemos, apresentou-a viva, ou seja, eles estavam velando ela, né? Ela tinha ido a óbito. E aí, de repente, né, ela é apresentada viva. Dorcas, então, foi ressuscitada. Então, nunca se esqueça, o poder não era de Pedro, mas Deus agia através dele. Então, Deus ressuscitou a Dorcas, ou a Tabita. Jesus é a ressurreição e a vida, conforme lemos em João 25. No versículo 42 também do texto, né, o comentário, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Imagina, todos velando, todos sabendo, noticiado, né, um momento de despedida, velório, e de repente, né, ela está viva. Isso então se tornou conhecido, esse fato todos ficaram sabendo, discípulos, e os discípulos não ficaram parados, mas testemunho. E Pedro, então, era referência para o grupo, era o líder do grupo, pois levava o evangelho de cidade em cidade, e com ele a ação de cura espiritual e hora física também para as pessoas, conforme Atos 9:32. Em consequência, justamente dessa ação de Deus, desse amor manifesta ao próximo, na ação do Santo Espírito, muitos creram no Senhor. Então, muitos ressuscitaram. Não fisicamente, mas da sua morte espiritual pelo testemunho da fé vivida, então, por essa serva de Deus, a Dorcas, e de sua ressurreição. Então, por isso, nenhuma ação social da igreja deve estar desconectada do Evangelho. Semear, então, a responsabilidade de quem tem a semente. Então, não há garantia de que aquele que foi auxiliado venha para a igreja, ou seja, um cristão um dia, né? Mas a nós serve o exemplo do apóstolo Paulo, né, que se fez tudo para com todos, a fim de por todos os modos buscasse então salvar alguns. Certo? Então queremos refletir o Evangelho, levar o Evangelho, né, na ação social sempre para as pessoas, porque a gente sabe que a maior tragédia não é o perder tudo ou a morte física. A maior tragédia e desgraça é o inferno, a condenação, né? É seguir sem Jesus, ou seja, seguir, né, num caminho triste. Isso, com certeza, né, é a pior tragédia. A pior tragédia, a pior desgraça não é aquilo que o pecado trouxe aqui nesse mundo, mas aquilo que ele traz para a eternidade. Mas em Jesus, então, lembremos, nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Então, nenhuma ação social na igreja deveria acontecer desconectada do Evangelho. Então, precisamos buscar sempre conectar o Evangelho. Então, por isso, nós sempre buscamos, entre meio aos auxílios, aos abraços, também apontar, né, e dizer que o abraço não é do pastor Mário, não é de fulano, de Beltrano, que são os instrumentos, então, de Deus. Mas o abraço é de Deus e nós somos apenas instrumentos, deixando claro quem é o autor dessa ação. É bem importante, e também apontando para a palavra e oportunizando para que as pessoas sejam fortalecidas. Porque as pessoas, uma vez fortalecidas,
na sua fé em Jesus, elas não vão cair no desespero, no desânimo, elas sentindo o abraço, o cuidado de Deus, o carinho de Deus, elas vão seguir melhores, inclusive para enfrentarem as tribulações, enfim, as dificuldades, então, na vida. Certo? Então, nenhuma ação social da igreja deve estar desconectada do Evangelho. Alguém vai ser auxiliado. Precisamos levar a palavra também. Certo? E isso é indispensável. Certo? Porque nós queremos ver essa pessoa um dia lá no céu também conosco. Refletindo, você consegue encontrar semelhanças entre a sua vida cristã e a vida de Dorcas? Se você conhece alguém que aí na sua congregação que você diria, olha, essa pessoa é como Dorcas, essa pessoa é como Dorcas ou Tabita, né? Essa pessoa é como Dorcas. Ela realmente é proativa a partir da fé, né, a partir do amor a Deus. Ela tem a sua fé ativa no amor a Deus e ao próximo. Você reconhece pessoas assim dentro do contexto da congregação? Você assim, para vocês, eu reconheço pessoas, eu vejo muitas pessoas, né, que são proativas na fé e no amor a partir da sua fé, que são assim como Dorcas, importantes naquilo que fazem, com certeza, belos instrumentos então de Deus, e isso é importante. Movidas na fé e no amor a Deus e ao próximo, são grandes instrumentos então de Deus. E nós temos algumas dessas pessoas participando desse estudo também nessa noite, assim, que de forma especial, né, a gente destaca na sua ação em favor do próximo. Mas também muitos aí que ora não têm esse ou aquele dom, também com a sua vida, com o seu tempo e os seus dons, os seus bens, tem também feito toda a diferença. Né? Se eu lembro de pessoas aí queridas já do passado, né, instrumentos de Deus onde estão, né, paroquianos no passado, irmãos na fé que estão no coração, que também participam do estudo, olha que coisa boa, né, e que realmente a nossa fé seja realmente proativa no amor, então, a Deus e ao próximo. E que um dia, quando Deus quiser nos levar para o melhor, que é o céu, que a gente faça falta. Faça falta não simplesmente por fazer falta, mas faça falta pela importância, né, por vivermos a fé e por aquilo que servimos na igreja, aquilo que servimos à nossa família, aquilo que servimos também ao nosso semelhante na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo, tá? Que a nossa fé possa ser ativa no amor. Então é importante a gente cuidar de nós mesmos, estarmos bem fortalecidos, para a partir disso também servirmos como instrumentos de ajuda e do amor ao próximo também. Algumas considerações então para a vida. Diante desse belo exemplo de fé e vida, tenhamos no coração que você faz parte de uma igreja confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. Assim é a igreja luterana, né? A sua congregação é essa igreja, você é essa igreja. Melhorias sociais são sempre esperadas dos governos, que devem ser cobrados para fazerem sempre o bem, cumprirem o seu papel, conforme Romanos 13, porque eles estão a serviço de Deus quando cumprem o seu dever. Mas isso não isenta a nossa fé de ser ativa no amor. Existem situações em que as pessoas não podem aguardar decisões e ações do governo. Em todas elas, então, a igreja age com fé, em fé, né, como sal e luz, né, conforme a vontade de Deus. Veja a compaixão de Jesus na multiplicação dos pães, na história da multiplicação dos pães, ou seja, ele se compadece deles porque eles eram ovelhas sem pastor, como ovelhas sem pastor, ou seja, estavam à deriva. E especialmente essa é a função da igreja, porque se a igreja não leva a palavra, quem vai levar? Se você que é cristão não levar a palavra para as pessoas, o evangelho, quem vai levar? Aquele que não crê? Com certeza que não. Então isso é uma missão especial. E essa missão tem a ver com a eternidade, com a salvação ou a condenação da pessoa na hora da morte. Então alguém pode dizer, eu não sei nada sobre ação social. Onde aprender? A Bíblia está repleta de ações de misericórdia, então, pelos que sofrem, né? Inclusive direcionadas a nós, em nossa necessidade de misericórdia divina. Temos livros, sim, temos muitos materiais bons. Nós temos as obras de Martim Lutero, como, por exemplo, o Tratado sobre as Boas Obras, que é o volume 2 de Obras Selecionadas de Martim Lutero.
ou seja, é um livro escrito sobre o assunto. Existem ótimas publicações, tais como Comunidade com o Jeito de Jesus, um livro muito legal, né? E o Manual de Ação Social, uma publicação mais recente, né? Que estão disponibilizados, então, pela Concórdia Editora, Concórdia da nossa igreja. Também podemos aproveitar os encontros promovidos pela igreja sobre essa temática. Nós teremos mais oportunidades no futuro, ora, seminários que estaremos oportunizando, também para que nós possamos, como igreja, crescer justamente nisso. É possível informar-se também com assistentes sociais, a gente pensando nós, como é que nós queremos crescer como Departamento de Ação Social? Informar-se com assistentes sociais, ora, sobre carências, ações possíveis, os grupos que estão ativos. Por fim, então, o Departamento de Ação Social da igreja, nós temos agora em Lajeado. Então, existem coordenadores distritais, o nosso aqui do Alto Taquari é o senhor Astor da Silva. As lideranças da congregação, obviamente, diretorias, elas fazem parte de todo e qualquer grupo, assim como o pastor também, ex officio, pelo seu ofício, ele integra e faz parte de todo e qualquer grupo das congregações. E todos se alegrarão em ajudar nessa caminhada, pode ter certeza disso. O que é maravilhoso, nós podermos crescermos na fé, crescermos no conhecimento, crescermos também na prática da vontade, então, do nosso Deus. E administrar em favor do próximo é sempre também uma responsabilidade muito grande. E como é bom perceber e ver que a igreja luterana é uma igreja em que as pessoas confiam e esperam, justamente também na boa administração dos recursos, ora, disponibilizados em favor também do próximo. Então, recentemente, mais um grupo entrou em contato comigo, justamente motivado por essas questões, para que possa agir em favor do próximo aqui. Lembro de um grupo da Argentina, agora recente, ainda agora no final da tarde, um grupo ainda do estado do Paraná. Enfim, que nós possamos, dentro das possibilidades, sermos instrumentos para chegarmos às pessoas em necessidades especiais para ajudarmos. E que a gente possa ter sabedoria para dizer, olha, não temos como ajudar nesse momento, não temos como fazer, mas podemos ajudar e encaminhar, talvez, pessoas que queiram realmente ajudar e assistir também o próximo. Recebemos muitos voluntários aqui no Vale do Taquari, que foram muito importantes, um abraço de Deus em Cristo para as pessoas, um ânimo, uma ajuda entre meio à tragédia, as destruições, e vamos continuar, com certeza, recebendo voluntários ainda pelo futuro. Dado ao grande número de problemas, de desafios, de dificuldades que nós estamos, então, enfrentando. Destaco nesse momento Êxodo capítulo 22, do versículo 21, também ao versículo de número 24, que diz assim, não maltratem as viúvas e nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Puxa, são palavras muito duras lá no Antigo Testamento, ou seja, Deus vê como é grave, ora, o descuido, o abandono com relação às pessoas em necessidades, então, especiais. E esse desafio não é só do pastor, é de toda a igreja. Você que é parte da igreja, também está junto comigo, então, nesses desafios, que nós juntos possamos avançar naquilo que Deus espera. Levítico capítulo 19, também destaco, então, nesse momento do estudo, versículo 9 ao versículo 10, que diz assim, quando fizerem a colheita do trigo, não colhem as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão, deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu, o Senhor, o Deus, o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, disse isso, Ou seja, sempre pensar, e significa o quê? Sempre pensarmos também e nos preocuparmos com relação aos pobres e aos estrangeiros. E como a gente pode, ora, como cristão, justamente ser um contraponto, justamente ser um instrumento de ajuda e também de socorro também, então, para com estes, Então, também coloco aqui ainda mais um outro texto,
bem importante, então, também para nós, nesse momento do estudo. Convido você, então, a abrir a Bíblia no livro de Amós, Amós, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 7. Texto também que quero ler, então, diante de vocês. Amós, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: O Senhor Deus me mostrou, numa visão, o seguinte: estava ali, uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele me disse: chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio. Haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio. Eu, o Senhor, estou falando. Escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem: quem dera que a festa da Lua Nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado, aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz esse juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Ou seja, como é grave, como é sério, por exemplo, alguém ainda aproveitar uma oportunidade de sofrimento, de dificuldade, para tirar as coisas do próximo, ou tirar vantagem sobre o sofrimento. E se a gente pensar, com tanta desonestidade no mundo, ou seja, entre meio a tudo isso, a criminalidade segue, a desonestidade, então, continua também presente. E aí nós vemos como é importante nós, como igreja, também servirmos, você como membro da igreja, como parte da igreja, ser um instrumento, ora, para levar ajuda para as pessoas. Com certeza isso traz satisfação, algo importante e muito gratificante, poder oferecer ajuda para quem precisa. Isso faz bem, certo, Ademir, Dona Marli, de Cruzeiro do Sul, isso aí. Então, é uma forma maravilhosa da gente responder ao abraço de Deus, a salvação, a vida eterna, e a partir disso a gente poder ajudar. E Jesus diz que o mais feliz sempre é poder ajudar, do que a gente precisar de ajuda. Lembrem sempre disso: quando eu vou ajudar alguém, eu sou mais feliz por poder ajudar do que aquele que precisa, então, da ajuda. É claro que ambos podem festejar e agradecer a Deus por isso. São motivos de gratidão receber ajuda e, ora, motivo de gratidão poder ser instrumento da ajuda e do abraço de Deus. A conclusão do estudo, então, dessa noite, vemos na história de Dorcas a manifestação do amor de Deus pelas pessoas. Então é através dela, que foi ressuscitada pelo seu poder, que Deus acolhe muitas outras pessoas. Olhem só, Deus permitiu ela ir ao óbito, ressuscitou, impactando aquelas pessoas, e muitos creram e receberam o mais importante, a salvação, a vida eterna. Mas ela era muito conhecida pelo trabalho que ela fazia com os dons que Deus tinha dado para ela, ela ajudava o próximo. Então foi o motivo para Deus ter ela viva por mais tempo aqui na Terra. Esse pode ser um motivo de Deus para você estar vivo mais tempo aqui na Terra também, não é verdade? Deus com certeza pode nos guardar a vida, ou nos fazer tornar a vida quando quase estávamos nos esvaindo, para podermos servir em boas obras. É claro que a melhor coisa que tem é estar no céu, mas Deus quer que os cristãos estejam aqui e possam servir como instrumentos do seu amor, na revelação do seu amor, em palavras, em atitudes, em todos os dias aqui. Talvez Deus queira que a gente esteja mais tempo vivo aqui na Terra. Para quê? Para que a gente possa ainda servir em boas obras e ajudar muitas pessoas na igreja, na família, na sociedade, no mundo em que vivemos. Pensando na congregação, pensando no bairro que nós moramos, pensando
enfim, nos vizinhos, pensando nos amigos, né? Enfim, nos familiares, certo? Sendo instrumentos, né, de Deus, de ajuda, de socorro diante de todos. A conclusão do nosso estudo, vemos na história de Dorcas a manifestação do amor de Deus pelas pessoas. Então é através dela, que foi ressuscitada, que Deus acolheu muita gente. É através dela, então concluo dizendo, que nós também somos inspirados numa fé ativa no amor. Isso é a ser igreja na prática, motivados na fé e no amor que vem do nosso Deus. Satisfação muito grande a presença de vocês todos aqui, então, no estudo nessa noite. Obrigado também aí pelos pronunciamentos e a cada um que está aí. Dona Loiva também, Loiva, um abraço para a senhora. Deus abençoe a senhora, seu esposo, seus queridos, né, aí também, né, em Forquetinha, mais especificamente no Bauerec, que possa seguir com Jesus aí e seguir bem, porque Jesus é tudo, né? Jesus é a coisa mais importante. A prova maior do amor de Deus. Então, Dona Elita, Danila Falck, Dona Célia Becker também, Marlise Petri, né? Olha que benção, Dona Malise participando do estudo, né? Ela já está bem, fez cirurgia, está bem com a graça de Deus, já está a 1000 aí, nem tanto, né, Dona Malise? Mas que bom que a senhora está bem para participar do estudo nessa noite, que a recuperação seja rápida e plena. Dona Lidia Schmidt também, né? Um abraço também para a senhora, né? E aí o senhor Admira, Marli, aí família, né? Seu Wilson Stelter também, satisfação, Deus abençoe, que bom aí a vossa presença também, muito bem-vindos, a Sheila Hirt, certo? Ilse Miller, Danila Schneider, um abraço para a senhora, para o seu Eugênio, a Márcia Ritter, Dona Eloir Hirt e família, né? Seu Irmar, né? Então Deus abençoe a todos vocês aí nessa noite, possam seguir com Jesus e seguirem bem. Então nós vamos falar com Deus então em oração. Querido Pai Celestial, Tu conheces todas as minhas necessidades. Permita que os meus olhos estejam voltados para Ti e que meus braços sejam direcionados para o próximo. Concede-me uma fé ativa no amor, por amor de Jesus, em quem encontro o amparo da Tua misericórdia. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queremos, neste momento, apenas dizer assim para vocês, nós temos cultos aí na Congregação Cristo no sábado às 18, no domingo de manhã às 9, o do sábado é transmitido, né? Vocês estão convidados todos a participar desses momentos especiais, que nós precisamos sempre estarmos juntos, agradecendo a Deus por tudo, pelo todo o amor dele, todas as manifestações do seu amor, pelas bênçãos recebidas, pela força, ânimo, coragem, né? E sermos fortalecidos também por ele, para que a gente possa ter o que precisa para seguir em frente, enfrentar as tribulações, ser feliz e servir como instrumento do amor de Deus ao mundo, né? Deus abençoe a vocês, famílias aí reunidas, muito especialmente abençoe os casais, abençoe os jovens, namorados, e guarde e cuide daqueles que também estão sozinhos, vivendo outra fase. Sozinhos, dizendo assim, né, fisicamente, né, mas Deus está sempre com todos, portanto ninguém está sozinho, nós estamos sempre com Deus, então na sua graça e seu grande amor. Então nós queremos aí nos despedir, finalizarmos esse momento cantando, então, mais um hino e assim nos despedimos. É o hino de número 81 do Inário Louvai ao Senhor, Cristo disse. E o próximo estudo bíblico daqui a 2 semanas e todos estão convidados para mais, né, um momento de estudo da palavra. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos.
Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.